eu vou já socializar com vocês aqui essa minha tela aqui. Ó, eu preferi assim para ir sistematizando a nossa discussão, tá bom? E continuo com o nosso texto, como eu já falei para vocês, das autoras Mabel Mascarenhas e Dalíria Maria Lanza, que são duas doutoras em serviço social, né, pela PUC de São Paulo. Então, é um texto interessantíssimo, tá? Então, eu gostaria que todos, quem ainda não leu, por favor, leia e comece já a fazer o seu fichamento, por favor, tá? Eu vou passar bem para cá, porque eu deixei um espaço que eu quero fazer algumas considerações e quero iniciar com vocês bem daqui, ó, que foi onde a gente parou, tá? Lá na questão 7, né? E aí eu me lembro que quando a gente falou sobre o que foi o movimento da reconceituação do serviço social, eu me lembro que vários de vocês disseram assim para mim: nossa, professora, a gente não tem nem como não saber disso, porque a gente está trabalhando isso com a professora Tainã, ou a gente já trabalhou, né? Eu não lembro direitinho, mas é importante que todo mundo saiba. E eu também me lembro, porque eu anotei, que todo mundo soube me dizer bem claramente, né, que o movimento da reconceituação do serviço social trouxe aquele rompimento com as práticas conservadoras do serviço social tradicional. Isso é uma fala da própria Yamamoto, né? Então, e ela também enfatiza isso no nosso texto. Então, a partir aí do que a gente viu desse processo histórico, a gente viu que o serviço social não está mais associado à caridade, não está mais associado às damas da sociedade, não está mais associado à igreja, né? Ao serviço assistencial no sentido de auxílio, de caridade. Ele sofre essa mudança e hoje a gente entende que esse sujeito, ele não é um sujeito que precisa de caridade, ele é um sujeito de direitos que tem que ter as suas necessidades básicas atendidas, né? E aí a gente lembra muito do princípio da dignidade da pessoa humana, lá na nossa Constituição Federal, né? Artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. O que é a dignidade da pessoa humana? Todos nós, seres humanos, precisamos ter o que a gente chama de mínimo de dignidade, né? O que é esse mínimo de dignidade? Precisamos ter condições de moradia, condições de saúde, precisamos ter condições de alimentação, de educação, para que a gente possa viver em condições favoráveis. Essa ideia do mínimo, gente, é uma ideia que nós temos que abolir. Ninguém tem que viver com o mínimo, até porque esse mínimo não dá para mensurar. Salário mínimo, mínimo de dignidade. Como é que uma pessoa tem que ter o mínimo de dignidade? O que é esse mínimo de dignidade? Eu não consigo mensurar. Eu consigo entender que respeito, que fome, que educação tem que ser de qualidade, fome tem que ser saciada. Então, não dá... Peraí, o mínimo, então, uma refeição por dia é o mínimo que um ser humano tem que ter? Não é o mínimo, ele tem que comer direito, ele tem que se alimentar direito, ele tem que ter um sono direito. Então, essa ideia a gente tem que começar a romper. E aí me vem muito forte a fala da Flaviane, né? Quando diz que as políticas públicas, elas têm que serem não só elaboradas, como executadas e avaliadas, implementadas por profissionais responsáveis. Lá na frente, vocês vão ver que as próprias autoras e a própria Yamamoto, ela chama atenção para isso, né? O autor também que elas usam, o Neto, chama atenção para isso quando ele diz assim, o profissional habilitado para estar fazendo isso é o assistente social. Por quê? Porque ele entende do ser humano, ele entende dessa complexidade, ele estuda essa questão do ser humano em toda a sua dimensão social. Então, ele é um profissional que tem toda a condição de não só elaborar, mas de executar, implementar e acompanhar as políticas públicas. Não basta eu ter uma boa ideia e elaborar um bom projeto. Vem cá, quanto custa esse projeto? Que materiais vão ser implementados? Eu tenho que ter uma relação também de custo-benefício. E, além disso, de transparência, de acompanhamento desse gasto, desse dinheiro público que pertence a todos. O dinheiro público mal alocado também é uma política pública ineficiente, porque se eu posso administrar esse recurso para atender mais pessoas, o péssimo gerenciamento dele também cerceia que outros possam ter direito àquilo que está sendo oferecido. Então, olha o compromisso,
né? Então, o profissional do serviço social, ele tem que se preocupar, sim, com o ponto de vista teórico, metodológico, ético, político, social, mas também tem que ter o aspecto econômico e financeiro. Então, a gente não precisa ser estudiosos da matemática, a gente não precisa ser um profissional da contabilidade, um economista, mas nós temos que ter condições e alguns instrumentais para verificar que isso esteja acontecendo como deve ser, né? E aí a Flaviane me marcou num post muito engraçado, dizendo assim, quem lembra da professora Cleise quando fala de impessoalidade, moralidade, né? Publicidade. Gente, todos os atos têm que ser público. Todos os atos, toda a política pública, ela tem que estar baseada aí nos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, né? Então, são esses princípios que norteiam essa prática desse gestor para quê? Para atingir, gente, o bem da coletividade. Então, esse movimento de reconceituação do serviço social nada mais é do que o rompimento das práticas conservadoras, e aí ela coloca bem claro, né, que tem a perspectiva conservadora, assumindo a partir de agora uma perspectiva crítica, tomando como ponto de partida a compreensão da profissão como resultante de modificações históricas, políticas, sociais, econômicas, que passou à sociedade capitalista o debate proposto por esse profissional ao longo do nosso tempo. Mas a gente consegue ver isso muito claro de 1930, né, desde a época de Getúlio Vargas para cá. E aí ela coloca para a gente que a profissão se consolida em 3 direções. Quais são elas? A teórica metodológica, a ética política e a técnica operativa. Eu não vou falar disso agora porque elas estão ligadas totalmente com as dimensões, né? Que é o nosso próximo tópico. Alguém quer fazer alguma consideração sobre essa parte aqui? Vamos lá, alguém quer fazer alguma consideração? Posso avançar? Façam assim para mim. Então, beleza, eu vou avançando. Ai, que bonitinho. Vamos lá, continuando. E aqui eu peço a atenção de vocês. Vocês lembram quando a Cristiele está aí? Não? Mas olhem só, depois vocês repassem para ela também. Vocês lembram quando a gente conversou sobre competências e atribuições e a Cristiele fez uma pergunta? Ela fez uma consideração e ela disse o seguinte: professora, eu entendo competências como isso, atribuições como aquilo, e eu utilizei até pela minha formação jurídica a ideia de competências e atribuições com o mesmo sentido, né? E elas têm um sentido, elas estão correlacionadas e eu vou mostrar para vocês. Mas eu fiquei olhando aquilo e sabe quando uma pulguinha fica assim atrás da orelha dizendo: essa menina merece consideração, eu quero ler mais sobre isso. Então, eu fui buscar e eu queria dizer que ela estava coberta de razão, tá? Então, assim, ela me fez eu procurar alguns conceitos e aí eu trago para vocês, foi um convite para essa leitura, e aí eu trago para vocês, tá? Não estou dizendo que eu estava errada, nem que ela estava certa. Eu digo que ela trouxe uma consideração a mais para mim e para todos, que mereceu realmente os meus parabéns e ressaltar aqui, tá? Eu vou mostrar as posições agora para vocês. Já aqui nessa tela. Bora lá. Olhem só. Eu perguntei para vocês assim: quais as competências do assistente social? Olha, para eu saber quais são as competências, eu tenho que olhar a lei, está bem aqui, 8.662 de 93, que é a lei que regulamenta e dispõe sobre a profissão do assistente social e dá outras providências, né? Eu não sei se eu vou conseguir, no decorrer do curso, trabalhar isso com vocês, né, nos outros semestres, mas, assim, eu gostaria muito de poder trabalhar isso com vocês, porque tem informações muito bacanas aqui, e vocês, como formandos, né, acadêmicos da área que serão, precisam ter essa lei muito clara. Então, tem que ler mesmo, é um convite para vocês a lê-la.
E aí, olhem só, lá no artigo 4 da lei, olha o que diz para a gente. Constituem, prestem bem atenção aí e façam suas anotações. Um asterisco, eu coloco bem aqui notório, atenção, constitui competência do assistente social. Elaborar, implementar, executar políticas públicas, sociais, junto a órgãos da administração pública, direto ou indireto. Isso a gente já estudou no semestre passado, né? Administração direta, aquelas que são realizadas pelo... Tem gente mexendo aí, realizadas diretamente, de forma centralizada pelo Poder Executivo. E as políticas pelos poderes em geral, tá? E as indiretas, quando há uma delegação. Então, se criam pessoas da administração pública indireta para realizar essas políticas públicas através das autarquias, das OS, das fundações públicas, que mais? Das sociedades de economia mista, né? Então, se cria essa pessoa para poder prestar esse serviço público com melhor qualidade, tá? E aí, olha só, empresas, entidades e organizações populares. Perfeito. Então, tudo isso aqui são competências do assistente social. E olha como nos interessa muito esse aqui, ó, elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais. Gente, pode ser entendido como políticas públicas sociais, tá? E aí, vamos lá. Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do serviço social com a participação da sociedade civil. Gente, o que são políticas públicas? Nós vimos nos nossos encontros anteriores. O que são? Planos, programas e ações. Então, olhem só como se confirma o papel do assistente social. Terceiro, inciso, encaminhar providências, prestar orientação social a indivíduos, grupos, à população. Ótimo. O quarto não tem. O 5, orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e fazer o uso dos mesmos no atendimento e na defesa dos seus direitos. Identificar recursos e fazer uso deles. Gente, isso é gestão. Isso também é gestão. É orientar, né? É gerir. Tudo isso é gestão. Olha esse aqui. Planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais. Isso aqui é puramente gestão. Agora, eu vou terminar. Só vou ler e depois vou terminar aqui. Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais. Isso aqui é uma das dimensões que nós já vamos ver, gente. Está aqui na lei de vocês. Ora, se eu sou um bom gestor, claro que eu tenho que analisar a realidade, eu tenho que ter subsídios, eu tenho que ter informações para poder elaborar um projeto, para atender a necessidade. Como é que eu vou propor um programa, uma ação, um projeto, se eu não entendo a minha realidade? Vai ser para quê? Que metas eu quero alcançar? Que objetivos eu vou querer se eu não entender a minha realidade? E aí eu já vou falar disso já já. Olha aqui a continuação do artigo 4º. Prestar assessoria e consultoria a órgãos de administração pública direta e empresas privadas e outras instituições ou entidades com relação às matérias relacionadas lá no inciso 2. Quais são as matérias, gente? Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos e programas e projetos. Ora, se eu presto assessoria e consultoria, significa que eu sou uma referência na área. Só presta assessoria e consultoria quem é o profissional gabaritado para isso. Então, eu tenho que entender muito disso. Eu tenho que estudar muito sobre isso. Tá? Eu tenho que aprender muito sobre isso. E olha que eu posso fazer isso. Você já pensou a doutora Ruth, a doutora Fabíola, a doutora Brenda, né? Não, nós vamos chamá-la porque elas são uma estudiosas na área da educação ou na área sociojurídica, então nós precisamos de um profissional para nos ajudar na elaboração desse projeto. Então, eu sou uma empresa internacional que quero esse trabalho, quero montar um projeto e eu vou chamar esses profissionais para nos ajudar. E aí eu te digo, olha, eu vou contratar 2 profissionais, vai ter um processo de seleção, e nesses 4 meses eu vou ter uma proposta de trabalho para vocês serem consultoras internacionais, com em torno de 30 mil cada uma vai ganhar. Não é um bom dinheirinho? Claro que é.
Claro que é, e isso é totalmente possível. Eu já falei para vocês, tem programas, projetos na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, em várias instituições que trabalham com elaboração e implementação de projetos. Eu vou mostrar um para vocês aqui. E 90% desses projetos são elaborados por assistentes sociais. Então, olha a importância do estudo, de entender, de leitura. Como é que você se torna um consultor? Com muita formação. E qual é essa muita formação? A sua graduação, a sua pós-graduação, cursos complementares, cursos online de 20 horas, 40 horas, leituras diárias em casa, abaixar artigo científico, abaixar em livros. É isso que vai fazendo com que você passe a ser reconhecido como uma referência na tua área. Tá? Olha o próximo, prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matérias relacionadas às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais na coletividade. Então, em vez de você ser contratado por uma empresa privada, você pode ser contratado por uma associação, que é um movimento social, uma ONG. Está aqui um partido político, várias instituições, sejam públicas ou privadas. Olha o próximo, 10º, planejamento, organização e administração do serviço social e de unidades de serviço social. De novo, planejamento. E o que é planejar? Planejar é projetar o que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer, ok, quais atividades, em que tempo, cronograma, quantos de recursos, como nós vamos avaliar que o nosso trabalho está sendo bem feito? Como? Tá? Só um minutinho, eu vou dar uma parada que estão me chamando aqui, já vou dar voz para vocês, meninas, só um minutinho. Dando atenção aqui, né? E imaginando que dentro dessa contextualização, a gente também pode citar a educação a favor de todo esse contexto, né? O contexto da compreensão e da utilização da educação como um componente fundamental, né? Porque, na verdade, é um processo de construção, né? Como a senhora está colocando aí, e né? eu só construo e ajudo a construir quando eu me torno uma referência no assunto. Então, aproveita e me ensina como é que coloca a mãozinha, porque eu trisquei em alguma coisa que eu não entendi. Vamos lá. Essa pausa, depois eu continuo. Baixem esse cursor de vocês aqui que eu estou mexendo, aqui embaixo, no menu, aqui embaixo. Aí abre o menu. Aí bem aqui, ó, do lado tem uma carinha. Reações, ó. É no celular, o meu, não tô achando. Tá, então é no computador. Aí aqui tem a carinha do emoticon. Aí você tem a palminha e você tem a mãozinha, para dizer que tá legal. O meu tá parecendo a Clícia com a mãozinha. Aqui no celular, tu aperta no canto, é o mais, aí vai aparecer bem em cima as duas mãozinhas. Ai, que legal! Ah, tá. Valeu, amiga. Entendi agora. Entendeu? Pronto. Entendi. Obrigada. Podemos voltar? Desculpa, professora, encostei sem querer, mas pelo menos já estava atenta no que a senhora estava falando. Isso, a gente aproveita sempre para aprender alguma coisa, não é? Então, essa é a ideia mesmo. Eu posso voltar? Sim, sim. Tá, então vamos lá. Já vou dividir com vocês também a minha tela para eu voltar aqui. Só para finalizar aqui, olhem só. E aqui no último, olha o que ele diz: realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto aos órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, né, outras instituições. Gente, para eu promover um estudo socioeconômico, eu tenho que conhecer a realidade. E mais do que conhecer a realidade, eu tenho que ter a competência de saber pesquisar. Então, eu vou atrás. A internet, gente, ela hoje nos ajuda tanto. Ela é um universo de possibilidades. Então, o que a gente vai? A gente quer saber mais sobre a comunidade ribeirinha, então eu vou pesquisar. Eu quero conhecer sobre comunidades quilombolas, eu vou pesquisar. É a área metropolitana de Belém, eu vou pesquisar. Então, gente, mais do que só saber, você tem que ter esse munus, essa vocação, essa vontade de pesquisar. Então, é leitura, meus amores, é leitura, é vontade, não tem nada aqui
que a pessoa que uma pessoa não